Bom dia, boa tarde, boa noite, porque eu não sei quando esse vídeo vai pro ar. Hoje eu quero contar pra vocês uma história. Não a história do jogo, nem a história do que um jogo fez na minha vida. Hoje eu quero contar pra vocês uma creepypasta. Meu marido não para de me encarar no meio da noite. Quero começar dizendo que meu marido Jake é um cara incrível. Estamos juntos há quase 8 anos, maravilhosos e casados há 7. Temos nossas dificuldades, como qualquer casal, mas sempre fomos uma equipe e superamos tudo que a vida nos lançou. Até agora. Até essa situação insana. Deixa eu voltar um pouco. Umas 2 semanas atrás, eu e Jake chegamos em casa depois do jantar. Estávamos exaustos com os acontecimentos do dia e loucos para cair na cama. Entramos embaixo das cobertas, demos um beijo de boa noite, apagamos a luz principal e nos aconchegamos para dormir. Me virei de lado e fiquei olhando para a nova luz noturna. Jake comprou para mim, porque não consigo dormir no escuro total, e acabei pegando no sono. Acordei assustada e confusa, depois de piscar algumas vezes, tentando entender o que estava acontecendo. Olhei para o despertador na minha mesinha, 2h32 da manhã, em vermelho bem forte. Me viro para o Jake e congelei na hora. Ele estava deitado, de costas com os braços do lado do corpo, mas com a cabeça virada para mim. Uma expressão vazia em seus olhos, encarando a minha alma. Eu literalmente parei de respirar. Fiquei olhando para aqueles olhos arregalados sem piscar por vários segundos, até a realidade voltar para o meu cérebro e eu percebi que havia algo errado acontecendo. Olhei imediatamente para o peito dele e vi que ele estava respirando. Jake, amor, você tá bem? Perguntei, estendendo a mão para tocá-lo. O corpo dele estava gelado e isso me apavorou ainda mais. Me sentei na cama e fui para cima dele. A cabeça dele virou um pouco e os olhos me seguiram, ainda regalados, ainda sem piscar. Segurei os ombros dele, gelados, e comecei a sacudir. Jake, por favor, acorda, acorda. Nenhuma resposta, só aqueles olhos me perfurando. Lágrimas escorreram pelo meu rosto enquanto eu pegava o celular. Com os dedos tremendo, disquei 190, mas antes que eu conseguisse apertar a ligar, ouvi um ronco. Me virei para olhar o Jake. Congelei de novo, mas por outro motivo. Os olhos dele agora estavam fechados, o corpo relaxado, o rosto relaxado, os lábios levemente abertos, dormindo em paz. Deixei o celular cair na cama e toquei nele de novo. Agora ele estava quente. Fiquei incrédula por vários minutos, só olhando para ele dormindo profundamente. Finalmente coloquei o celular de volta na mesa e me deitei. Me virei de costas para ele e puxei o cobertor sobre a gente. De alguma forma, consegui pegar no sono, apesar do terror. Na manhã seguinte acordei com o cheiro de bacon fritando e o lado da cama vazio. Os acontecimentos da noite anterior pareciam mais um pesadelo vívido. Saí da cama e fui para a cozinha. Jake sorriu. Bom dia, linda, disse docemente enquanto colocava bacon ao lado dos ovos. Bom dia, respondi enquanto ele trazia o café da manhã para mim e uma xícara de café. Dormiu bem? Ele perguntou enquanto pegava o próprio prato e se sentava ao meu lado no balcão. Mais ou menos. Admiti baixinho. Ele franziu a testa. Por quê? Você se lembra de, me encarar ontem à noite? Jake ficou ainda mais confuso. Não, por que eu faria isso? Não sei, mas foi muito estranho.
Você estava gelado, não acordava. Eu quase liguei para a ambulância. Jake largou o garfo e se levantou, vindo me abraçar forte. Desculpa, amor. Isso parece horrível. Provavelmente foi algum tipo de terror noturno, mas eu acho que não vai acontecer de novo. Você ainda me ama? O abracei de volta, me aconchegando. Eu sempre vou te amar. Os dias seguintes passaram sem incidentes. Aquela experiência estranha ficou no passado. Até que acordei de novo, com um susto, sem motivo. Meus olhos vasculharam o quarto, até encontrarem o despertador. 2h32 da manhã. Me virei devagar para olhar o Jake e soltei um grito. Ele estava sentado na cama, a cabeça virada para mim, a mesma expressão vazia, os mesmos olhos arregalados, tão arregalados que pareciam irreais. Engatinhei lentamente na direção dele, sussurrando o nome dele. Nenhuma reação. Toquei no ombro dele, estava gelado. Fiquei encarando aqueles olhos sem piscar. Não sei o que me deu, mas antes que eu percebesse, dei um tapa no rosto dele com toda a força que eu consegui. Peguei meu celular e fui para o sofá da sala. Acendi a luz e me enrolei no cobertor. Pesquisei sobre horrores noturnos, tentando me convencer de que aquilo era isso. Mas não importava o que eu lia, não conseguia voltar para o quarto. Acordei com a luz do sol. Meus olhos encontraram o rosto preocupado de Jake. O que você está fazendo aqui fora? Você fez de novo. Dessa vez sentado. Nem parecia humano. Você está me assustando, Jake. Ele me pediu desculpas de novo. Disse que ia ligar para o médico e combinamos de marcar um estudo do sono. A consulta ficou marcada para a semana seguinte. Eu estava com medo de dormir ao lado dele, mas ele me implorou para tentar. Algumas noites se pareciam sem problemas. Comecei a relaxar. Até que aconteceu hoje à noite. Acordei com a visão turva, confusa. Pisquei algumas vezes e então gritei. Jake não estava deitado, nem sentado. Ele estava em pé, ao lado da cama, inclinado sobre mim, a poucos centímetros do meu rosto. Os olhos dele, arregalados, saltados, pareciam me consumir. A expressão era vazia, mas ele não parecia mais ele. A pele dele estava quase cinza e enrugada, a boca esticada demais, numa linha tensa, bochechas fundas, aqueles olhos queimando a minha alma. Minha mente ficou em branco, congelei de medo. Então os lábios dele se moveram de forma não natural e a voz saiu. Eu te vejo. Não era a voz do Jake, era profunda, áspera, velha. A adrenalina finalmente me empurrou da cama. Rolei para fora e saí correndo. Peguei as chaves e saí de casa. O carro demorou uma eternidade para ligar. Quando finalmente reagiu, eu acelerei e fugi dali. Lágrimas desciam pelo meu rosto. As memórias me invadiram. Eu gritei, chorei e todas as visões que eu lutei para enterrar voltaram. Eu já tinha ouvido aquela voz antes. Naquela noite, Jake me implorou para ficar em casa, mas uns amigos iam sair para beber e eu não quis ficar de fora. Eu tinha um problema com álcool e estava piorando. Eu prometi que tomaria só 1 ou 2 cervejas. Dei um beijo nele e fui embora. A próxima coisa que eu me lembro é já ser mais ou menos umas 2 horas da manhã e eu no volante, bêbada. Fazia curvas rápido demais. O rádio estava desligado, mas eu cantava alto demais, sem rumo, enquanto uma figura apareceu na estrada. Meu cérebro não processou rápido o bastante. Quando pisei no freio, era tarde demais. Atropelei a figura com força. O carro derrapou, ele ficou caído a metros de distância. Olhei o painel do carro, 2h32 da manhã. Saí correndo, torcendo para ser um viado. Nossa! Olhei para o rádio do carro, 2h32 da manhã.
Saí correndo, torcendo para ser um animal. Não era um animal. Era um homem idoso. Olhos arregalados, saltados, olhando para mim. Ele estava todo ensanguentado, muito machucado, e falou: "Ajuda. Eu te vejo." Entrei em pânico. Se eu ligasse, eu perderia tudo. Jake, nossa casa, nossa vida, provavelmente a liberdade. A cadeia seria o meu fim. Olhei em volta. Estrada vazia. Algumas casas afastadas. Tudo escuro. Sem testemunhas. Outro carro ia passar. Com certeza. Ele talvez nem sobrevivesse. Olhei de volta para ele. "Me desculpa." Eu sussurrei. Corri pro carro. Desviei do corpo. E fui embora. Cheguei em casa. Jake dormia. Entrei direto pro banho. Água quente. Me certifiquei de que ninguém me ouviu. E outra pessoa de fato passou. Horas depois, mas muito mais tarde. Tarde demais. Ele tinha demência. Saiu de casa enquanto a neta dormia. E morreu por minha causa. Bloqueei tudo. Me convenci de que ele não teria sobrevivido. Continuei a vida. Nunca mais bebi. E não percebi que a primeira noite que Jake me encarou foi 1 ano exato depois do acidente. Agora tudo faz sentido. Seja uma fantasma ou minha própria culpa. Ele está me assombrando. Eu escrevo isso de um quarto de hotel. Esqueci meu laptop no carro ontem. Que sorte. Jake, me desculpa. Senhor, me desculpa por tudo que eu fiz com você. Eu vou me entregar. Antes eu temia a cadeia. Agora eu temo essa maldição. Nunca dirija bêbado. Oi. Desculpa essa história de terror pela segunda vez, mas semana que vem vai ter mais coisa. Eu prometo. Muito obrigado por assistir. Muito obrigado por ter ficado até aqui. Se você não for inscrito, por favor, se inscreva. Se for sua primeira vez no canal, compartilhe ele para outra pessoa. Isso ajuda bastante. Dá um like, um comentário, dá uma ideia de vídeo se você quiser. Eu tô aqui para isso. Essa história foi muito legal de editar. Essa história foi muito legal de contar. E eu tenho certeza que vai ser muito legal de ouvir. Eu espero que você tenha um ótimo dia. Tchau.